Você conhece essa sensação? Aquele peso que parece se instalar nos ombros sem pedir licença logo pela manhã. Aquele cansaço que não é do corpo, mas da alma, como se você carregasse não apenas as suas próprias preocupações, mas um pouco da dor do mundo. Muitas vezes, você se sente como uma esponja emocional, absorvendo a ansiedade do ambiente, a frustração de um colega, a tristeza de um noticiário, até não saber mais o que é seu e o que é do outro. E em silêncio, talvez você se pergunte: por que eu sinto tudo com tanta força? Essa sensibilidade não é um defeito de fabricação, é a sua natureza mais profunda. E ela não está aí para te fazer sofrer, mas para te despertar. O grande problema é que ninguém nos ensinou a sermos guardiões do nosso próprio espaço interior. Aprendemos matemática, história, ciências, mas não aprendemos a arte mais essencial de todas, a de gerenciar a nossa própria energia. E assim, vivemos com as portas da alma abertas, vulneráveis a todos os ventos, a todas as energias que passam. O mal do qual falamos não é uma entidade obscura que nos persegue. O verdadeiro mal, o que nos adoece e nos tira a paz, é esse estado de contaminação energética contínua. É o hábito de permitir que o caos de fora se torne o caos de dentro, simplesmente porque não sabíamos que tínhamos o poder de fechar a porta. Mas esse poder existe. Ele reside em você, agora mesmo, esperando para ser redescoberto. A liberdade da mente e da alma não é um destino distante, reservado para monges em montanhas isoladas. Ela é construída aqui, no meio da sua vida comum, através de pequenos gestos de poder silencioso. Através de hábitos que, gota a gota, lavam a alma e fortalecem o seu campo energético. Hoje, nós não vamos falar de lutar contra o mundo. Vamos falar sobre como reivindicar o seu mundo interior. Vamos explorar juntos 5 práticas, 5 chaves vibracionais que te ensinam de forma gentil e firme a se tornar o guardião soberano do seu próprio templo. O nosso primeiro ato como guardiões acontece no limiar do dia, naquele espaço sagrado e silencioso entre o último sonho e o primeiro pensamento consciente. É aqui, neste exato ponto, que o nosso dia é ganho ou perdido. Pense na experiência tão comum, quase automática, de acordar e, antes mesmo de sentir o próprio corpo, esticar a mão para a cabeceira. A luz fria da tela inunda os olhos sonolentos e com ela vem a avalanche. As notícias urgentes, os e-mails que cobram, os problemas que esperavam do lado de fora. O dia nem bem começou e ele já foi invadido. Você é imediatamente colocado em um estado de reação, de defesa, e a sua paz é sequestrada antes que você tenha a chance de sequer reconhecê-la. E saiba que isso não é apenas uma impressão sua. Existe uma ciência silenciosa por trás desse sequestro de alma. Ao despertar, o seu cérebro transita por ondas cerebrais muito específicas, conhecidas como alfa e teta. Este é um estado de consciência profundamente receptivo, quase hipnótico, onde a fronteira entre o consciente e o subconsciente é extremamente fina. É por isso que o primeiro pensamento, a primeira informação que você permite entrar nesse campo sagrado, funciona como uma instrução primária, uma ordem que é enviada diretamente para o seu sistema nervoso e para a sua biologia. Essa primeira semente de informação define a química, o tom emocional e a frequência vibracional para todo o resto do seu dia. É neste ponto que uma revelação profunda pode mudar a maneira como você se levanta da cama para sempre. O caos, o estresse, a negatividade, esse mal que parece nos assaltar, ele não arromba a sua porta. Ele encontra a porta que nós, por hábito, deixamos aberta. Se a primeira coisa que você faz é se conectar com a identidade da pessoa ansiosa, sobrecarregada e reativa,
O universo, em sua infinita sabedoria de espelho, simplesmente organiza a realidade para refletir e validar essa identidade que você escolheu ser. A grande virada de chave não está em forçar um pensamento positivo, mas em um ato muito mais profundo, o de decidir, antes de qualquer outra coisa, quem você irá encarnar naquele dia. A prática para essa reivindicação é um ritual de soberania interior, conhecido como a Declaração de Estado, e ela acontece antes de você mover um único músculo, antes de abrir os seus olhos para o mundo. Ainda no calor da sua cama, respire fundo e declare internamente, apenas para você, qual estado de ser você escolhe personificar. Pode ser um sussurro na sua mente. Hoje, eu sou a personificação da paz inabalável. Ou talvez, hoje, eu sou a tranquilidade em movimento. Sinta essa declaração. O que a paz inabalável sentiria em seu peito? Como a tranquilidade em movimento respiraria? Permaneça nesse sentimento, nessa qualidade física, por 60 segundos. Deixe que essa sensação seja a primeira coisa que o seu corpo experimenta. Depois, e só depois, levante-se e comece o seu dia. Se precisar de uma imagem para guardar em seu coração, pense nisto. A sua consciência, ao acordar, é como um solo sagrado, recém-arado, úmido e perfeitamente fértil, pronto para receber qualquer semente. O seu primeiro pensamento é a primeira semente que você lança nesse solo. Você tem a escolha de plantar a semente do pânico e da urgência, que é o celular, ou pode escolher plantar a semente da sua própria soberania e paz. Lembre-se sempre que aquilo que você planta nos primeiros 5 minutos do seu dia, com toda certeza, determinará os frutos que você irá colher no final da tarde. Depois de ter plantado a sua semente de soberania no solo fértil da manhã, o passo seguinte é aprender a proteger esse jardim ao longo do dia. Isso nos leva diretamente ao nosso segundo hábito, uma prática de discernimento constante, a dieta da sua mente. Todos nós conhecemos intimamente a dor que vem deste lugar. Aquele sentimento de esgotamento, de irritação ou de uma ansiedade repentina que surge depois de alguns minutos rolando o feed infinito das redes sociais. É uma contaminação sutil que acontece ao assistirmos a noticiários carregados de pânico ou ao participarmos, mesmo que passivamente, de conversas negativas. Você termina se sentindo impotente, drenado, como se um resíduo invisível tivesse aderido à sua alma, e muitas vezes você nem percebeu como aconteceu. O que a neurociência nos revela é que o seu sistema nervoso não faz distinção entre uma ameaça que está acontecendo na sua frente e uma ameaça que você está assistindo em uma tela. Esse mecanismo, chamado de neurocepção, é um sistema de vigilância primitivo. Para ele, imagens de desgraça, discussões cheias de ódio ou discursos de medo ativam exatamente a mesma cascata de química do estresse que uma ameaça física ativaria. Seu corpo é inundado por cortisol e adrenalina, os mesmos hormônios da resposta de luta ou fuga. Ao consumir essa informação, você está literalmente escolhendo envenenar o seu próprio campo energético, mergulhando a sua biologia em um estado de emergência constante. A revelação libertadora que emerge disso é transformadora. Estar informado não é de forma alguma a mesma coisa que estar consciente. A verdadeira consciência espiritual não é saber de todas as desgraças do mundo em tempo real. A verdadeira consciência é a sabedoria de escolher onde você coloca o seu foco, a sua atenção, a sua energia preciosa. Ser seletivo com a informação que você permite entrar no seu templo não é alienação, não é fugir da realidade. É um ato de profunda autorresponsabilidade. É higiene energética. É discernimento espiritual. Você não tem a obrigação sagrada de ingerir o veneno do pânico coletivo para ser uma boa pessoa.
Então, a prática se torna um ato de nutrição deliberada, o jejum de informação intencional. Isso significa criar blocos de tempo sagrados para a sua alma respirar. Talvez seja a primeira hora do dia que você já consagrou ao seu estado de ser. Talvez seja um detox digital depois das 8 da noite, para permitir que sua mente se acalme antes de dormir. E quando você decidir consumir informação, faça-o de forma ativa, como um verdadeiro nutricionista da sua alma. Antes de clicar, antes de assistir, antes de ouvir, faça a si mesmo a pergunta-chave: isto que estou prestes a consumir vai me nutrir ou vai me drenar? Isto vai me capacitar ou vai me enfraquecer? A resposta sincera do seu coração será o seu guia. A metáfora para selar este entendimento é talvez a mais simples e poderosa de todas. Você jamais, em sã consciência, abriria a sua geladeira, pegaria uma comida visivelmente estragada e mofada e a comeria, esperando se sentir forte e saudável. O resultado seria óbvio. Então, por que você alimenta a sua mente com informações carregadas de medo, indignação e desespero, e ainda espera ter uma alma pacífica e equilibrada? A sua mente é o seu templo mais sagrado. E você, e somente você, é o guardião que tem o poder e a responsabilidade de decidir o que entra pela porta. Nós aprendemos a proteger nosso jardim das toxinas da mídia. Mas e quando a fonte da negatividade não é uma tela impessoal, mas sim o ser humano que está bem na nossa frente? Isso nos leva ao nosso terceiro portal, uma das práticas mais transformadoras para quem é sensível: a criação de um escudo no coração. Todos nós já sentimos esse esgotamento quase inexplicável depois de lidar com pessoas que vivem na reclamação, no pessimismo ou na agressividade. É uma sensação real de que elas roubam a nossa energia, de que conseguem estragar um dia bom em poucos minutos, deixando um resíduo tóxico em nosso campo energético que demora horas para se dissipar. A ciência e a espiritualidade quântica nos mostram que isso não é imaginação. O seu coração gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. Um campo que se estende para além do seu corpo e interage com os campos de outras pessoas. A isso chamamos de ressonância energética. Quando o seu campo está incoerente, ou seja, desregulado pelo estresse e pela ansiedade, ele se torna vulnerável e facilmente arrastado pela frequência mais caótica do outro. Em contrapartida, um campo cardíaco coerente, gerado por emoções elevadas e serenas, como a gratidão e a compaixão, é forte, estável e resiliente. Ele não apenas se protege, como pode, silenciosamente, influenciar e elevar a frequência do ambiente ao seu redor. E aqui, eu lhe convido a respirar fundo para acolher a revelação mais profunda e talvez a mais desafiadora deste nosso encontro. A verdade é que você não pega a negatividade de alguém como se pega um resfriado. Você ressoa com uma negatividade que, de alguma forma e em algum grau, já existe dentro de você. O outro é apenas o diapasão que se aproxima e faz vibrar uma corda interna sua que já estava lá, desafinada. Por favor, ouça isso com o coração aberto. Não se trata de culpa, mas de uma oportunidade luminosa de autoconsciência. A imunidade energética verdadeira não vem de construir muros mais altos para se isolar do mundo, mas sim de curar e afinar as próprias cordas internas, para que elas não tenham mais com o que ressoar quando a música do caos tocar por perto. A prática para afinar essas cordas e fortalecer o seu campo é a respiração da bússola cardíaca. Quando você entrar em uma interação que já sabe ser tensa, ou quando sentir a energia de um ambiente pesar sobre você, traga sua atenção gentilmente para a área física do seu coração. Sinta esse centro. Agora, comece a respirar um pouco mais lento e profundo,
do que o normal, imaginando que o ar entra e sai diretamente através do seu peito. E enquanto respira assim, ative deliberadamente um sentimento de gratidão por algo, qualquer coisa, por mais simples que seja. A gratidão pela sua própria respiração, pelo chão que te sustenta. Essa combinação de foco no coração, respiração consciente e emoção elevada gera coerência cardíaca instantânea. Esse é o escudo mais poderoso que existe. A imagem que pode te guiar é esta. Imagine que você é uma casa. Se existem janelas quebradas e frestas nas paredes, que são as suas feridas não resolvidas, seus medos e suas inseguranças, é inevitável que a tempestade que passa lá fora entre e molhe tudo por dentro. O hábito de um ser consciente não é tentar gritar com a tempestade para que ela pare. É, com paciência e amor, dia após dia, consertar as próprias janelas. Uma casa que está com sua estrutura íntegra, bem vedada, pode observar o maior dos furacões passar lá fora, sentindo o som do vento, mas permanecendo em perfeita paz e segurança em seu interior. Assim como o amanhecer é um portal de criação, o anoitecer é um portal de purificação e reescrita. O nosso quarto hábito nos convida a honrar o final do dia, com a mesma intenção com que o começamos. A dor que este hábito vem curar é aquela que nos assombra na quietude da noite. É a dor de levar o dia para a cama. É deitar a cabeça no travesseiro e, em vez de encontrar descanso, instalar um tribunal noturno dentro da própria mente, onde você é, ao mesmo tempo, o acusador, o réu e o juiz. Você repassa incessantemente os erros, as discussões, as palavras que não disse, as frustrações. E essa energia pesada e contaminada é o que você leva para o seu sono, resultando em um descanso que não repara, em pesadelos e em um despertar que já nasce cansado, carregando o fardo do dia que já passou. Para nos guiar neste território, nos apoiamos nos ensinamentos de um dos maiores mestres da imaginação do século passado, Neville Goddard. Ele nos revelou um segredo profundo sobre a natureza da nossa mente, a plasticidade do passado. Ao contrário do que fomos levados a crer, a memória não é um registro fixo e imutável dos fatos, como um filme gravado em pedra. A memória é um ato criativo e reconstrutivo que acontece no momento presente, cada vez que a acessamos. E a parte mais poderosa disso é que o nosso subconsciente, a sede do nosso poder criador, não faz uma distinção clara entre uma experiência que foi vivida no mundo físico e uma experiência que foi vividamente sentida e imaginada. Isso nos entrega uma chave de ouro para a nossa liberdade emocional. A revelação que se descortina a partir daí é absolutamente libertadora. A negatividade que você experimentou hoje só tem o poder de se tornar um padrão em sua vida amanhã se você a cimentar com a sua atenção esta noite. A prática da revisão noturna não é sobre negar o que aconteceu ou sobre se iludir. É sobre algo muito mais sutil e poderoso. É sobre neutralizar a carga emocional tóxica de um evento e plantar uma semente diferente para o futuro. Ao fazer isso, você quebra o ciclo de repetição. Você impede que a dor de hoje se transforme no roteiro do seu amanhã. Você se recusa a dar continuidade a uma história que não lhe serve mais. A prática em si é um ato de beleza e amor, que podemos chamar de a edição divina. Já na cama, de olhos fechados, no limiar do sono, passe o filme do seu dia em sua mente, de forma rápida e desapegada. Quando a sua atenção se prender a uma cena, uma conversa ou um momento que lhe trouxe dor, desconforto ou tristeza, simplesmente pause. Agora, como o editor divino da sua própria história, reescreva essa cena. Imagine-a se desenrolando da forma mais ideal, pacífica, sábia e amorosa que você possa conceber. Veja as pessoas sorrindo, ouça as palavras de compreensão. O mais importante,
Sinta no seu corpo o alívio, a paz e a satisfação profunda dessa cena reescrita. Quando o sentimento de paz for real, simplesmente solte, deixe ir e entregue-se ao sono. Pense no seu dia que passou como o rascunho de um capítulo do grande livro da sua vida. Antes de enviar este rascunho para a impressão final que acontece nas profundezas do seu subconsciente durante o sono, você tem a chance e o privilégio de ser o editor-chefe. Pegue a caneta da sua imaginação e, com amor, corrija as frases infelizes, apague as cenas dolorosas e reescreva o final do parágrafo. Garanta que o capítulo que você entrega para a noite termine com uma nota de paz, de gratidão ou de aprendizado. Lembre-se desta verdade profunda. Nunca durma com um rascunho mal escrito. Nós honramos o portal do amanhecer e o portal do anoitecer. Mas e o vasto deserto entre eles? O longo trecho do nosso dia de trabalho, de responsabilidades, de interações. O nosso quinto e último hábito é a arte de criar pequenos oásis no meio do deserto do caos. A dor que ele vem curar é a sensação de ser um trem desgovernado, correndo de uma tarefa para a outra, de um problema para o outro, sem um único instante para respirar. É a experiência de chegar ao final do dia sentindo um esgotamento total, uma desconexão de si mesmo, sem nem ao menos saber para onde toda a sua energia vital foi drenada. O que a neurociência nos mostra é que o estresse e a negatividade operam em um loop de feedback que se autoalimenta. Um pensamento estressante dispara um sentimento estressante no corpo, que por sua vez gera mais pensamentos estressantes na mente, em um ciclo vicioso. A maneira mais eficaz de quebrar esse feitiço neurológico não é lutar contra ele, mas sim interromper o seu fluxo. Uma quebra de estado, mesmo que por 60 segundos, é o suficiente para permitir que o seu sistema nervoso se recalibre e saia do modo de sobrevivência do piloto automático. E aqui reside uma revelação essencial para a sua vida diária. A paz não é um destino a ser alcançado no final de semana, nas férias ou na aposentadoria. A paz é um estado a ser acessado. E esse estado está sempre, em qualquer circunstância, a apenas uma respiração de distância de você. O caos e o mal do qual falamos prosperam no movimento incessante, na correria sem consciência. A sua pausa, o seu ato de parar deliberadamente, é o antídoto mais potente e imediato que você possui. Você não precisa de um retiro de silêncio de 10 dias. Você precisa de 1 minuto de silêncio, várias vezes ao dia. A prática para criar esses oásis é a âncora de retorno ao ser. É de uma simplicidade profunda. Programe um alarme silencioso, que apenas vibre, para tocar 3 vezes ao longo do seu dia. Quando ele tocar, não importa o que você esteja fazendo, pare por 1 minuto. Se puder, feche os olhos. Respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair. Coloque a mão sobre o seu coração para se conectar fisicamente com o seu centro. E então, pergunte-se em silêncio: onde eu estou? A resposta virá, não da sua mente, mas do seu corpo, do seu ser. E a resposta é sempre a mesma. Eu estou aqui, agora, em mim. É um retorno ao lar no meio do dia. A metáfora que ancora esta prática é a do capitão de um navio em um mar agitado. As pausas sagradas ao longo do dia são o ato de recolher as velas por um instante. O capitão não faz isso para parar a viagem ou por achar que o mar não deveria estar agitado. Ele faz isso para checar a sua bússola, para sentir a direção real do vento, para se reconectar com o seu centro de equilíbrio e garantir que ele não está simplesmente sendo levado pelas ondas. Um capitão que nunca para checar a bússola está à mercê da tempestade e mais cedo ou mais tarde perderá o seu rumo. E assim, nós tecemos o fio de ouro de um dia vivido em soberania. O primeiro pensamento da manhã, que reivindica o seu estado de ser.
A dieta mental, que protege o seu campo energético ao longo do dia. O escudo do coração coerente, que transmuta a negatividade em vez de absorvê-la. A revisão noturna, que limpa os resíduos psíquicos e reescreve a sua história. E os pequenos oásis de paz que te ancoram de volta em seu centro, no meio do caos. Você percebe que nenhum desses hábitos lhe pede para lutar contra o mundo? Todos eles, sem exceção, são um convite para você cultivar o seu mundo interior. Lembre-se sempre, você não está quebrado, você está em transformação. A sua biologia responde à sua espiritualidade. A liberdade da mente e da alma não significa uma vida sem desafios. Significa descobrir na prática que não importa a força da tempestade lá fora, existe um centro de paz inabalável aí dentro, um lugar que nenhuma circunstância externa pode tocar, a menos que você dê permissão. Esses hábitos são a maneira como você aprende a retirar essa permissão de forma definitiva e amorosa. E agora, ao final deste nosso encontro, eu deixo esta pergunta em seu coração, não para que seja respondida com a mente, mas para que floresça em seu silêncio interior. E se a liberdade que você tanto busca não estiver em lutar contra o mal lá fora, mas em cultivar, com amor e disciplina diária, o sagrado que já existe aí dentro, que a sua jornada seja de profunda paz. Gratidão. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente a sensação que sentiu assistindo o vídeo. Nos vemos amanhã. Até breve.